Estamos ao vivo. Começar. Eu espero o pessoal chegar. Hoje é sábado. Sábado é dia de culto dos Brave Teens. E é muito mais fácil falar com os adolescentes do que falar com a câmera. Então, se eu estiver olhando para outros lugares, assim, olhando para mim ou não olhando para a câmera, só me deem um aviso, me falem se o áudio tá bom. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar também alguma pergunta pelos comentários da live. Eu vou estar um pouco atento, um pouco falando, um pouco atento nos comentários, porque no culto de adolescentes a gente gosta de conversar também. Tem dias que eles conversam bastante, tem dias que eles já estão mais quietos. Mas a gente busca sempre sanar todo tipo de dúvida que eles tiverem. Então, pessoal, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, podem perguntar nos comentários da live. Hoje nós vamos falar sobre a essência, o sacrifício e a recompensa. Essa palavra eu já trouxe ela no domingo passado na igreja do bairro Santo Antônio e foi uma bênção. E eu tinha até pensado em planejar uma outra palavra, mas Deus me trouxe novamente a essa e falou que é essa palavra que eu tenho que ministrar hoje para vocês, que eu tenho que falar com vocês. Então, agora que está começando a chegar mais gente, vamos começar. Antes de tudo eu vou orar e aí nós iremos começar a ministração. Então, Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque existe a internet, ó Pai. E em meio a uma pandemia, nós podemos falar do Teu Evangelho, nós podemos escutar, nós podemos estar unidos, ainda que distantes, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor usa-me através da Tua palavra. Espírito Santo, que não seja eu falando, mas seja o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, e que cada pessoa que esteja do outro lado da tela, seja pai, seja adolescente, seja o que for, ó Pai, que essa pessoa seja abençoada pela Tua palavra e seja tocada pelo Teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, para começar a nossa palavra, hoje sem nenhuma brincadeira, sem nenhuma descontração que a gente sempre faz no nosso culto dos adolescentes, para integrar, para estar todo mundo junto, dando esse parecer também aos pais. Nós trazemos sempre o conteúdo, a palavra com muita seriedade nos adolescentes. É algo muito importante para nós. Nós não falamos da boca para fora com os adolescentes, é algo que é trabalhado em nós. Nós trabalhamos isso, nós buscamos fazer isso com excelência para Deus e para que os nossos adolescentes eles possam receber mais de Deus. Então, as últimas palavras que nós estamos falando, nós falamos sobre o reino dos céus, nós falamos sobre honra, nós falamos sobre o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós falamos. Então, hoje nós vamos trazer uma palavra que vem de encontro com tudo isso que nós já estamos trabalhando há muito tempo com os adolescentes. O título da palavra é a essência, o sacrifício e a recompensa, como está na descrição. A imagem tá ruim? Tá de lado? Se virar o celular não melhora a imagem? Vamos começar, mesmo com a imagem meio de lado. Virar? Tem que virar assim? Tem que deixar de pé. Ok. Mas vai ficar ruim. Não. Vai. Vou ter que segurar aqui.
Agora vai ficar... Recebi o feedback de que a imagem estava ruim de lado. Assim tá melhor. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 4, 16 e 17. Que diz assim: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a essência. Lembrando que o título da palavra é a essência, o sacrifício e a recompensa. Essa é a essência do Evangelho. Jesus, ele começou todo o seu ministério falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se é chegado o reino, então o que mais importa? Quando nós temos essa consciência de que é chegado um reino dos céus, onde nós caminharemos por ruas de ouro, aí nós começamos a dar menos valor para as coisas materiais que nós temos. Nós damos menos valor para o nosso celular, para relógio, para boné, para nossa roupa de marca ou qualquer outro bem material. Mas nós entendemos que existe um reino onde tudo será melhor, onde um reino maior, algo por vir, um lugar onde nós caminharemos sobre o dinheiro, onde o dinheiro não tem mais importância. É chegado um reinado, um tempo, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá fome e apenas haverá a presença de Deus, ela nos saciará. E então, quando nós entendemos isso, tudo começa a ficar mais fácil, mais simples, mais palpável. Nós nos preocupamos menos com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence àquele que é dono de todas as coisas, que é dono desse reino que está por vir. E então o povo que estava sentado nas trevas, na região da sombra e da morte, viu a grande luz. Jesus era a grande luz. Então, quando nós entendemos que essa é a essência do Evangelho, que nós estávamos na região da sombra e da morte, que nós estávamos assentados nas trevas do nosso pecado, e então foi apresentado a nós Jesus Cristo, a grande luz raiou, e quando nós não enxergávamos mais nada ao nosso redor, essa luz veio. Eu gosto muito de uma frase, que ela diz assim: eu não acredito no cristianismo simplesmente pelo que ele é, mas como eu acredito no sol, que através dele eu posso ver todas as coisas ao nosso redor. Então, através de Jesus, assim como pelo sol, nós conseguimos ver todas as coisas ao nosso redor. Nós estávamos nas trevas e nós viemos para a região da luz. Muitas vezes nós perdemos essa essência. Nós ficamos tão centrados na questão de apenas ir à igreja, de seguir regras, de seguir comandos, que nós perdemos essa essência de reconhecer que Jesus nos trouxe das trevas para sua maravilhosa luz. E quando acontece isso, nós caímos num grande erro, que é a religiosidade. A religiosidade, ela diz que nós temos que fazer as coisas para sermos amados, quando é o contrário. Nós fazemos as coisas porque nós somos amados. Nós amamos não porque Jesus também nos ama. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é se eu amar Jesus, Ele vai me amar. Não, Jesus já me ama. Jesus já me escolheu. Jesus já me aceitou e por isso eu amo a Ele. E por isso eu tenho princípios, eu sigo algumas leis, eu sigo regras, eu sigo princípios, eu tenho bases, porque eu fui amado, escolhido e aceito. Isso é muito comum na nossa geração, é muito comum no meio em que eu vivo, no meio em que nós
adolescentes vivemos. Eu bebo porque eu quero ser aceito no meu grupo. Eu falo palavrões porque eu quero ser aceito no meu grupo, porque todo mundo fala, porque todo mundo bebe. Então, e o evangelho ele vem na contramão disso. E isso é lindo, porque o evangelho ele nos mostra que nós não precisamos fazer nada para ser aceitos. Nós já somos amados, nós já somos aceitos. E por isso que nós fazemos essas coisas. Também não é uma palavra simplesmente, não faça nada que já tá bom. Não, você é aceito, você é amado, é escolhido e por isso que você faz boas obras. Porque também a fé sem obras, ela é uma fé morta, assim como Pedro escreveu para nós, escreveu na sua carta na Bíblia. Então, seguimos leis para sermos aceitos e amados, quando é por sermos aceitos e amados que nós seguimos os princípios. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a essência. Ele nos amou, é chegado o reino, se arrependam. Essa é a essência do Evangelho. E como vocês já perceberam, existem 3 pontos no nosso título, no título da mensagem, que é a essência, o sacrifício e a recompensa. Então, agora vamos para a parte que eu mais gosto, que mais é complicada, que é a parte do sacrifício. Abre a Bíblia em Mateus 16, do 24 ao 26. Nessa passagem, Jesus estava falando com os discípulos. Um pouco antes, ele tinha falado sobre que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E é muito linda essa passagem, eles estão conversando naquela caverna. Só estou dando essa contextualização para que vocês consigam abrir. Mateus 16, do 24 ao 26. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? E é isso que me emociona no Evangelho, porque o Evangelho, ele é o amor. E muitas vezes quando nós percebemos isso, quando nos é apresentado que o Evangelho é o amor, nós ficamos, uau, eu sou amado, eu sou escolhido, e isso é verdade, mas isso não é toda a verdade. O Evangelho é a cruz, e a cruz significa se entregar pelo próximo. Jesus, ele se entregou pelo próximo, ele se entregou por nós naquela cruz. Então, o amor do Evangelho é muito mais sobre amar os outros do que amar a mim mesmo. Então, não é sobre nós, mas sim sobre as outras pessoas e sobre a Cristo, porque os maiores mandamentos, quando Jesus foi perguntado quais são os maiores mandamentos, ele falou: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E logo após, ele dá um mandamento mais louco ainda, ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Então, olhe para sua lista de WhatsApp e veja naquelas pessoas pelas quais você daria a sua própria vida. Olhe para uma pessoa na rua, não saia se não for necessário, mas veja naquela pessoa alguém pela qual você daria a sua própria vida, porque esse é o amor do Evangelho, o amor sacrificial. Nós temos que sacrificar.
Essa é a loucura do evangelho, porque Jesus, ele diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O evangelho, ele vem na contramão da maioria do mundo. Nós não fazemos coisas para sermos amados e aceitos. Nós somos amados e aceitos e por isso nós fazemos. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser líder, que seja servo. Isso é lindo. O maior na terra é o menor no reino dos céus. Isso é algo que apaixona. Quando nós lemos, quando nós entendemos, nós percebemos que é algo que nos intriga, algo que nos preenche, é algo que vem na contramão de toda a hipocrisia que existe no mundo. É algo que vem e que cura, é algo que vem apenas nos conforta, mas nos confronta. Essa semana eu fui na aula na terça-feira e era facultativo. Você poderia ir se você quisesse, se não quisesse, não precisava ir. Então fui eu e mais 2 colegas e na ocasião que eu quero contar para vocês, um dos meus colegas já tinha ido embora. E entrou a minha professora de sociologia e tava eu e mais 2 colegas. A gente não tinha como ter aula praticamente. E nós começamos a conversar e nós chegamos nesse assunto. A minha professora de sociologia, ela é agnóstica e aquele colega que estava comigo, ele é ateu. E eles começaram a me encher de pergunta e papapá, e eu comecei a tentar responder da melhor forma possível. Foi muito legal, foi desafiador. Essas coisas servem também para nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Mas ela disse um negócio que me deixou muito intrigado e me deixou de certa forma pensativo. Ela falou: para mim a religião, o evangelho é apenas algo para confortar as pessoas. Ah, eu tenho um Jesus lá no céu que olha por mim. E isso é verdade. O evangelho ele também nos conforta, mas o evangelho também nos empurra. Porque Jesus ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos deu o amor dele, ele nos abençoou, ele nos deu vida para que nós trouxéssemos a vida para as outras pessoas. Então não é somente algo que nos conforta, é algo que nos leva a ações, a atitudes, a mudar o nosso redor, a mudar nós mesmos, de dentro para fora. E isso trouxe algo sobre a minha mente que me deu um certo desespero, porque eu percebi que a visão que ela tinha sobre nós era nossa culpa, era minha culpa, porque eu não estou agindo da maneira que eu deveria naquele meio. Eu percebi que é culpa de nós cristãos, que nós apenas agimos com esse conforto, nós não agimos com o sacrifício que esse conforto nos leva. E, bom, para resumir tudo isso, tem um texto que eu acho apaixonante e emocionante, e quando eu leio ele, eu tenho vontade de chorar, e ele é lindo. E ele já vai trazer também as 3 questões. Ele vai trazer a questão sobre o sacrifício, sobre a essência e sobre a recompensa. Essa é a última passagem que nós vamos ler, que está em Isaías 58, do 6 ao 12. É algo lindo. O povo ele estava questionando, falando que seus jejuns não estavam sendo atendidos e que muitas coisas não estavam acontecendo como eles queriam. Mas, cara, isso é doido. Isso é lindo. Diz assim: o jejum que eu quero é que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer,
que ponham em liberdade os que estão oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam o pão de vocês com os famintos, que recebam em casa os pobres desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês ficarão curados. O seu Senhor os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: eu estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades. Vocês serão reconhecidos como o povo que levantou de novo as muralhas, que construiu novamente as casas que tinham caído. Cara, esse texto, ele é um texto que nos move a fazer algo diferente. Quando nós ajudamos os desaterrados, quando nós damos do nosso pão para aquele que tem fome, nós experimentamos a misericórdia e a glória de Deus. É isso que está escrito. E vocês gritarão, pedirão por socorro, e eu direi: eu estou aqui. Foi o que Deus disse. Mas isso, se vocês tirarem de vocês, do vosso meio, todos os tipos de xingamento, todo o peso sobre as costas das outras pessoas, se vocês ajudarem os pobres que não têm onde morar, se vocês derem de comer àqueles que não têm, que vocês sejam igreja e não apenas vão à igreja, então os nossos clamores serão atendidos e nós experimentaremos a misericórdia e a glória de Deus, e essa é a nossa recompensa. Nós, como nossa recompensa, depois de todo esse empenho, depois de todo esse trabalho, nós experimentaremos o que é ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, gurizada, o que eu peço a Deus é para que nós, no final da nossa vida, nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu fui até o final, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E é isso que o Evangelho nos move. Ele nos move a combater um bom combate, não a ficar parados. Então faça a diferença na casa de vocês, façam a diferença na escola de vocês quando vocês voltarem. Façam a diferença nos grupos de WhatsApp. Façam a diferença, porque vocês são escolhidos, porque vocês são amados. E essa geração de adolescentes, em nome de Jesus, ela será reconhecida como uma geração restauradora de ruínas, restauradora de cidades que estavam assoladas, que estavam destruídas. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou recapitular um pouco porque eu falo bem rápido. Em resumo, é isso. Nós fomos aceitos pelo nosso Pai e por Ele nós fomos salvos. E por isso nós tomamos a nossa cruz
e nós seguimos Ele. Nós fomos aceitos, amados, nós tomamos a nossa cruz e nós seguimos Ele. Nós seguimos os passos dele. Nós amamos ao Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. E nós amamos o nosso próximo, assim como Jesus nos amou. É isso. Eu agradeço a todos que acompanharam, que deram feedback por aqui. Que Deus esteja com vocês, gurizada. Que a gente possa ser essa geração que restaura ruínas, que restaura cidades, que restaura interiores. Em nome de Jesus. Amém. Falou.